Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao primeiro Eurocast. Meu nome é Euro Júnior. E o meu nome é Taina Boing. E a gente começou esse podcast agora que a gente está inventando do zero aqui para a gente trazer conteúdo jurídico sobre empreendedorismo, sobre prospecção de clientes, para que você possa aprender com a gente. Para quem não sabe, eu sou advogado há mais de 14 anos, tenho um escritório aí, né, em Brasília, Manaus, Cuiabá, BH, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e agora em Porto, Portugal. E a Tainá, né, eu mudei para Floripa, olha que engraçado. Em Santa Catarina a gente tem escritório em Blumenau, né, com a nossa sócia Vanessa, mas não temos aqui em Floripa. Eu mudei aqui para Floripa por causa dela, né, amor? Dizer que sim. E convenci ela a trabalhar comigo na parte de marketing jurídico para a firma e na parte de estratégia também, na parte de cursos e movimentar o meu perfil. Primeiro tema, eu acho que muita gente quer saber como ter uma rotina de posts no perfil do Instagram. Eu acho que esse seria um bom tema, você acha, senhorita? Podemos começar por aí. Primeiro segredo que eu quero contar para vocês, sabia que ela tem acesso ilimitado ao meu Instagram? Tenho mesmo, todos os directs, comentários. Sim. Normalmente sou eu que respondo todos. Os directs que ela não sabe responder, né, amor? Você Aí, deixa lá, quando é conteúdo mesmo, sou eu que respondo, tá? Sou eu que respondo. Vamos lá. Como é que a gente faz a rotina? Conta pro povo dos posts do Instagram do escritório. Na verdade, a gente normalmente define por área de atuação, né? Então, digamos, normalmente cada advogado tem uma área, a gente escolhe as áreas, quais os produtos jurídicos que aquele advogado atende, e a gente faz post direcionado exatamente sobre esse nicho, né? E o que eu posso dizer? A rotina é postar pelo menos todo dia um carrossel. Basicamente é o carrossel. Dá para criar outros tipos de publicações. Live é muito interessante, Reels, enfim. Mas basicamente do escritório é o carrossel, que é o que mais dá bom. E vamos lá, uma coisa que eu acho que é interessante para a galera. Cada advogado tem um produto jurídico. Isso. Né? E a gente preenche uma planilha antes. Exatamente. Né? Você lembra o que tem nessa planilha para a gente dar uma explorada aqui? Tá, tem muito lá a definição do avatar, de quem é o cliente, quais são as objeções, qual seria o jeito errado dele resolver o problema dele, o jeito certo, enfim, todo o benefício que o produto resolve. E é mais ou menos isso, né? Massa, eu vou aprofundar um pouco nessa parte, por quê? Porque tem muita gente que acha que é postar qualquer coisa de direito, então, básico, mas gente que pega posts lá do Senado, da Câmara, do CNJ, do Tribunal e reposta coisas dispersas, tipo assim, vou postar aqui uma parada que eu vi sobre legislação do trânsito. Outro dia posta uma outra parada sobre... Cara, isso daí não funciona, né? Não funciona. Não funciona porque quem recebe essa informação, o cliente, ele não vai entender. Então, tem que falar da forma de como ele entenderia, como seria, né? Como resolveria aquele problema. Por que aquela lei ou aquele artigo, enfim, beneficia ele. Acho que é isso que sempre tem que lembrar na hora de fazer um post, né? O benefício. É a letra da lei. Não. Ele não quer saber o que o artigo 7º da lei tal está dizendo. Ele quer saber o seguinte, cara, como ele pode me ajudar a resolver meu problema? Qual o benefício? Eu sempre falo que o mundo é movido por duas coisas. O ser humano é movido por duas coisas. Dor e benefício. Napoleão Bonaparte já falava, se você quer que alguém faça alguma coisa, vá por interesse ou medo. São os dois pilares, prazer, sofrimento. Cara, tudo está relacionado a isso. E se você quer fazer um bom conteúdo, você tem que estar sempre... Não é você postar coisas de artigos de lei, repostar o que os outros estão falando, não. Você tem que mostrar que você sabe como resolver aquela dor, né? Você sabe identificar a dor, sabe abordá-la no conteúdo e você também sabe quais são os benefícios. Acho que vale um exemplo, né? Tipo assim... a gente está fazendo uma prateleira da Pamela Bovolon, que é nossa sócia de São Paulo, mandando um abraço já para ela.
E qual que é o produto jurídico, né? Uma coisa que as pessoas também ficam muito assim, produto jurídico, cara, produto jurídico qual é a ação, qual é o problema que a gente vai resolver. E lá a gente tem transportadoras que recebem processos de motoristas de caminhões cobrando horas extras altíssimas. E aí eles processam a transportadora porque eles fazem a viagem, a transportadora só vai pelo tacômetro, acho que é tacômetro do carro, enfim, do caminhão, que é o negócio que mede lá quanto que ele percorreu. Tem outros que não fazem registro de bordo e isso gera milhares de reais, correndo o risco até de perder um caminhão para o caminhoneiro. E aí, vendo isso, qual que é a dor do transportador? O risco de sofrer um processo trabalhista. Então, seu post tem que falar, cara, sua transportadora pode quebrar. Você pode perder o equivalente a um caminhão. Como, nesse caso aqui, mostrar tipo um processo. A gente mostra um processo lá direitinho. A prova. O poder da prova. Gente, a gente falar, todo mundo fala. Mas você tem que mostrar. Provar. Igual o nosso copy, o Pedrão fala, né? Não adianta falar que a mãe acha o filho bonito. Outra pessoa tem que falar também. Tem que falar também. Tem que ter uma prova, né? Uma convalidação. E existe uma estrutura que a gente faz os nossos posts, olha que estamos entregando o ouro aqui hoje. Existe uma estrutura que a gente faz os nossos posts e deve ser por isso que eles têm tanto engajamento. E não é só engajamento de fama, né? Uma coisa que eu falo, post para ser famoso, eu só postava meme. Eu só postava coisa, digamos assim, post que traz cliente. Post que faz o conteúdo, exatamente, vender. Qual que é a estrutura do post que a gente gosta de usar lá, firma? Vamos lá. Primeiro, a headline, que seria, né, a frase mais importante, é uma pergunta que a pessoa responda sim. Né? Então, vamos dar um exemplo já aqui. Cara, você tem uma transportadora e morre de medo de processos trabalhistas, né? Exato. Tem receio de ter processos trabalhistas? Todos eles têm, né? Todos eles têm. Você é aposentado e gostaria de aumentar o valor da sua aposentadoria? Com certeza. Você é empresário e gostaria de pagar menos impostos? Nossa. Estão vendo que tudo é uma pergunta que responde sim. É a maior dica para fazer headline, né? Para fazer título. O que mais? Começamos depois, então, um texto pelo jeito errado. Daí fala todos os exemplos, né, do que ele estaria falando errado. Fala da transportadora, o jeito errado. Vamos lá. Transportadora não faz controle de jornada do empregado, ou se não do motorista. Ou quando faz só pelo tacógrafo. Acho que não sei se é tacógrafo, tacômetro, enfim. Faz por um medidor do caminhão, não faz por diário de bordo. Aí o cara o dono da transportadora já vai olhando e fala, puta merda, eu faço desse jeito. Aí você desperta no cara... A curiosidade. A curiosidade é tipo assim, não, caramba, tô fazendo errado. Eu faço. Outra coisa, você não computa a hora entre as jornadas, quando ele está viajando, né? Tempo para almoço, às vezes ele faz viagem direto 8 horas, 6 horas, mais de 6 horas direto. Aí o cara vai olhando e falando, meu Deus, ele chega e vai caindo da cadeira, assim, tipo, meu Deus do céu, eu faço isso tudo, e a hora que o bicho para e presta atenção. Você concorda que quando alguém te mostra que você está errado, consegue tua intenção, sua atenção? E depois? Vem o jeito certo de como seria, né? Como resolveria aquele problema. Na realidade, não seria o como, é mostrar como seria feito, né? Eu acho que é esse. É o jeito certo. Você tem que, né, medir por aquele aparelho, enfim. Aí seria o jeito certo. É o jeito certo, por exemplo, ter não basta ter só o tacógrafo, o tacômetro, tem que ter o diário de bordo, onde eles anotem, pode ter algum outro medidor, desde que tenha essa parte, tenha como ele inserir os dados de quando ele fez um descanso e tudo mais. Tem que ter um manual de conduta do motorista para que ele assine, reconhecendo que ele tem que alimentar esse diário de bordo. E aí o cara começa a pensar, pô, cara, então olha, essa pessoa está me trazendo um conteúdo, uma solução que eu não sabia que eu tinha, que eu tenho que fazer. E logo depois, então, vem a mini explicação de como deve ser feito. Aí eu como. Aí eu como. Então, ó, e como preencher o diário de bordo?
todos os dias o motorista do caminhão terá que, quando começar a sua jornada, né, colocar, liguei o caminhão a tal hora, depois, quando ele fez uma parada, registrar no posto, conforme o tacógrafo, parei no posto tal para almoçar. E aí, assim, no final do dia, quando acaba a jornada, ele vai computar, ele tem que trazer previamente um roteiro para que ele não extrapole a jornada. Então, tudo isso daí é a mini explicação. E aí, vamos lá, na revisão da vida toda, é uma petição simples que nós fazemos para o juiz, demonstrando que você recolheu mais contribuições previdenciárias antes de 94 que não foram consideradas e que agora elas podem ser consideradas, e isso vai aumentar em 50% o valor da sua aposentadoria. No caso de empresários no tributário, mostrar, olha, você pagou um imposto que tinha parte dele uma imunidade tributária, então era para você recolher 8%, você recolheu 16%, então tem como você entrar com um pedido na justiça falando, juiz, tem 5 anos que eu recolhi 8% a mais, eu gostaria de pedir é uma mini explicação de como funciona. A gente precisa do seu faturamento, né, de todas as notas e tal. Uma mini explicação e como é que... E depois? A prova. Aí sim, como no processo do caminhoneiro tal, que olha só o que ele fez com a empresa e levou R$150 mil numa reclamação trabalhista. Olha o caso dessa aposentadoria que saiu de R$1.500 para R$2.500. Aí o cliente fica doido. Aí o cliente vira e fala, poxa, é possível? Será? Eu também posso, então, se uma pessoa conseguiu, que está na mesma situação que eu também posso. Exatamente. Cara, que bacana. Que outras dicas vamos lá, no freestyle, outras dicas que você dá para olhar outros perfis, para ter insights? O que você acha que é importante para a rotina de marketing? Não, com certeza tem vários perfis grandes de bons advogados que servem como inspiração, assim, nada é cópia, mas tudo serve, principalmente, normalmente existe aquele chamado hype, né? Então, pegar um assunto que é muito polêmico também, tudo isso eu acho que tentando levar para a advocacia, que nem, por exemplo, a Gisele Bündchen está se separando do Tom Brady. Como seria feito, né, o divórcio da Gisele Bündchen? Meu Deus, meu sonho. Meu sonho. Maravilhoso. Imagina o divórcio. O patrimônio dessas na pessoas. Vida. Eu, amor, como pessoa, né, que ama você, quer ficar com você para sempre, não quero o divórcio de ninguém, a não ser o da Gisele Bündchen, que eu quero esses honorários. Enfim, mas eu acho que seriam essas as dicas, assim. Segredo, hein? Segredo. Cara, tem vários perfis que eu me inspiro mesmo. Que eu olho o perfil assim e falo, cara... E aí é uma dica, assim, aquela dica matadora. O que eu gosto de fazer? Né? Às vezes eu colaboro, tá? Com a pauta desta mulher, não é só ela que faz sozinha. Eu colaboro lá com a pauta, chego, vejo... Eu entro no perfil, por exemplo, da Ana, da Carol Coutinho, de família. E a gente quer fazer um post de família. Aí, gente, eu entro do computador, e aí tem lá os quadradinhos, né? Eu entro do computador e vou passando o mouse em cima dos posts da Carol Coutinho tudinho, Vou passando o mouse e aí vou olhando o número os números de curtidas ou comentários, né? O que gerou mais engajamento. Engajamento. Aí, poxa, ela falou disso daqui. Caraca, mano, olha o tanto de curtida. Cara, vamos falar sobre isso também. Não é copiar o conteúdo, gente. Isso. Mas a gente vê o hype, o que ela tá falando. E aí a gente fala com as nossas palavras, né? Você não precisa ser um gênio da criatividade. Da criatividade, olhar e falar. Outro perfil que eu acompanho também é do Gustavo Escobar, em previdenciário. Sempre tô lá de olho ali, passando o mousezinho e vendo o que pode melhorar. E o que mais que você acha importante para um advogado fazer um bom marketing? Na minha cabeça, veio a identidade visual. Eu estudei um pouquinho de design de interiores e a gente, né, dentro do design de interiores, tem um 60, 30, 10. O que seria, né? 60% de uma cor, 30% de outra e 10% só para dar aquele toquezinho. Então, vamos lá, pegar o teu Instagram como exemplo. O principal é o preto. Preto. A gente tem um pouco do branco para dar o contraste. A gente vestiu roupa, eu botei preto.
E ela colocou preto também. Foi coincidência. E sempre acontece isso. Então, tem o branco, mas é o 10% que fica normalmente, né, na legenda. Não na legenda, não, né? Nas frases, enfim, para dar um contraste com o preto. Mas o 30 seria o dourado, né? Que traz aquela sofisticação que a gente quer passar, né? De algo mais luxuoso. E também, dentro do design, se estuda as cores, né? O que a cor transmite? Então, é isso também que tem que ser pensado. O que transmite? Qual a tua personalidade? Então, e ser algo harmônico mesmo. Pensar em algo harmônico. Algo bonito. Porque vocês sabem, tudo que é bonito vende mais, né? Vende. Cara, no meu perfil... as cores do meu perfil são os mesmos do escritório. Que são cores que refletem, primeiro, o nosso posicionamento de marca. O preto traz confiança, a palavra do preto é confiança, seriedade. O dourado, luxo. A gente cobra no horários 30% mais caros que a tabela da OAB. Então é sim uma pegada de luxo. E o branco... É para gerar um contraste mesmo. O branco tem porquê não. O branco não tem um porquê. É para gerar o contraste, para ficar mais de leitura, né? Isso. É algo que também deve se pensar muito. Putz, facilitar. Você lembra teve um de frente com o Euro, que é uma mentoria que eu faço com os nossos alunos, né? E chegou um aluno e colocou, né, uma apresentação verde, vermelho e azul. E nossa, ficou difícil de ler, né? Sim, tudo tem que ser legível. Esse é o principal. Além de bonito, tem que ser legível, porque vai estar... é a essência onde está escrito, né? Então, é o básico. Cara, a gente faz post todo dia, mas não precisa fazer post todo dia. Essa é a verdade. A gente gosta de testar, a gente gosta de ter rotina e temos, sem hipocrisia, um dinheirinho sobrando para pagar uma social media para isso. Mas só que com poucos posts a gente faz a nossa estratégia, que é o acelerador do mal, né? Do mal, não mal, porque a gente não é mal. É o método advogado agenda lotada, que é justamente o quê? São 3 posts que você pega e faz um tráfego pago direcionado. Então, vamos lá. Como você conseguir ser advogado e ter um bom marketing que traga resultado, que gere venda, sem necessariamente você precisar ser um marqueteiro, um blogueiro, ficar postando todo dia, porque, como a gente falou, não é necessário. Não precisa. Cara, você primeiro tem que ter um bom produto, um produto jurídico que você já validou, que você olha e fala, cara, isso daqui atrai clientes, resolve o problema, dá bons honorários. Segundo, você tem que saber, isso que a gente falou aqui, essa estrutura de montar um post, que é o quê? Uma pergunta que ele vai responder sim, o que o cara faz, como ele busca esse direito errado, como ele busca esse direito da forma certa, como seria, né, com você advogando para ele, uma mini explicação, uma prova, né, uma jurisprudência e o call to action. E aí você faz 3 posts, deriva, né, esses posts, faz posts diferentes, falando de forma diferente, mais ou menos sobre a mesma coisa, sobre a solução daquele problema que você consegue fazer. 3 posts. Mas aí vem a estratégia de tráfego pago. E que a maioria dos advogados hoje, eu falo que 95% dos advogados não investem em tráfego pago, e sendo que dos 5%, somente 0,1% faz um investimento de forma inteligente, estratégica. Então imagina, a gente deu o exemplo aqui das transportadoras. Imagina, cara, é um problema que transportadoras têm, que estão sofrendo processos trabalhistas de motoristas pedindo hora extra. Imagina você jogar um criativo falando, se você é dono de transportadora, se você tem medo, né, tem um risco de horas extras, cara, leia até esse post, porque você pode perder, inclusive, um caminhão só no pagamento dessas horas extras. Aí o cara já para. Mas só que você joga esse post só para donos de transportadoras. A gente está com um telefone ali de 25 mil donos de transportadoras de São Paulo. Como a gente consegue isso? Aí é o segredo, né? Aí é o segredo. Eu falo com meus alunos. Mas, cara, aí você consegue jogar um tráfego pago, aquele link patrocinado que todo mundo vê, só para os donos da transportadora, com conteúdo muito direto. Então, você não precisa ficar fazendo conteúdo todo dia. Você faz 3 conteúdos para ele não ficar recebendo o mesmo, né? O mesmo conteúdo. E joga para o público certo. É com isso que o nosso WhatsApp... Falei, você que é minha mulher... que tem acesso aí ao meu WhatsApp,
Não chega lead todo dia, não faço o tempo todo ali. Chega todo dia. Então, saber tráfego pago também é importante para fazer um bom marketing. Você acha que fazer lives é essencial? Não. Não é, né? Não acho. Tem muita gente que fala, não, tem que fazer live. Tem gente que morre de medo. Eu morria de medo no começo. Fui me acostumando depois. Eu acho que depende muito do público, mas eu não vejo que o público final, assim, né, quem compra realmente tem interesse de ver a live. Acho que conteúdo muito denso não é interessante. Tanto que a gente fala que não necessita nem de postar todo dia, quem dirá uma live, né? Então, acho que não é necessário, não. Eu acho que muita gente burocratiza o marketing trazendo fórmulas que, lógico, se você faz 1 milhão de posts, faz uma live por semana, cara, eu acho que quanto mais você é visto, maior a probabilidade de você ver alguém, mas eu acho que de vir algum cliente, mas eu acho que é muita energia para algo que você poderia conseguir de forma muito mais assertiva, ter muito mais resultado sem estar investindo aí, pô, tem milhões e fazendo algo que a maioria não quer fazer. Né? Gente, a coisa que as pessoas ficam chocadas quando eu falo, eu prefiro 1000 vezes escrever um conteúdo, tanto que às vezes eu escrevo nos stories, eu que faço os carrosséis, lógico que você também faz vários carrosséis também nossos, mas do que eu fazer tipo um vídeo, uma live. Não é à toa que a gente tá fazendo esse podcast que eu falei, cara, pra mim vai ser muito melhor bater um papo aqui e depois a gente, né, o editor, nosso querido Lucão aí, edita pra gente, deixa tudo melhor, é muito mais fácil. Eu lembro que desde o começo, trazendo uma história com marketing jurídico, desde o começo, eu lembro que eu formei em 2007, peguei minha carteirinha da OAB em 2008. Primeira coisa que eu fiz quando eu peguei minha carteirinha da OAB foi mudar meu Orkut, na época, para Doutor Euro Júnior. Eu sou Doutor Euro Júnior, tenho 14 anos. Quem for na minha rede social, eu nunca tive um perfil pessoal. É Doutor Euro Júnior, Doutor Euro Júnior, Doutor Euro Júnior. Depois do Orkut, eu fui pro Facebook. Lá no Facebook, Doutor Euro Júnior. Conheci alguém na balada, vou mandar uma solicitação, né? Vamos virar amigo, né? No Facebook é virar amigo. Vou te adicionar lá no Facebook, Doutor Euro Júnior. Com isso, e olha que naquela época não existia tráfego pago. E postando minha rotina como advogado, eu já consegui alguns clientes. Nunca tive um sucesso estrondoso na advocacia rápido, assim, por causa de marketing. Não, foi o que eu consegui nos maiores clientes no começo da advocacia, que foram os bancos, por representação, Banco BV, Banco BMG, foi muito mais do networking do que no marketing. E eu vejo que desde aquela época tinha outros advogados que já faziam marketing. E aí tem uma história do Juliano Costa Couto, que eu gosto muito, que ele é um mentor para mim, foi presidente da OABDF, que ele fala bem assim, que ele chegou pro primo dele, que estudava publicidade nos anos 90 isso. E ele falava bem assim, cara, formei em Direito nos anos 90, eu quero fazer um marketing, cara, Como é que eu faço? E ele tinha acabado de sair do escritório, que ele conheceu várias pessoas, ele anotava o nome dessas pessoas e ele tinha um cadastro lá com o endereço dessa galera. E ele virou e falou, pô, cara, manda uma carta, anos 90, gente, anos 90, tá? Nem e-mail era tão famoso assim. Manda uma carta para essas pessoas apresentando o seu escritório, falando o problema que você resolve. E aí ele era mais ou menos umas 800 pessoas, Aí ele foi, comprou 800 envelopes, mandou imprimir 800 cartas, selou as 800 cartas, mandou para todo mundo. Para fazer isso, ele gastou R$800. R$1 era o envelope, o papel e o selo. R$800. Aí ele chegou, mandou para todo mundo, passou uma semana, 2, 3, 4, um mês. No segundo mês, ligaram para ele, que ele deixou o telefone, né? O telefone existia. Ligaram o telefone dele e falaram, ô Juliano, tudo bom? Rapaz, recebi tua carta, tem um tempinho, e tô precisando aí de um advogado. Aí, ele falou que, pô, fechou encontrou com o primo dele no Natal e foi falar, pô, cara, aquele negócio que tu mandou fazer, velho, deu uma trabalheira do caramba. Eu tive que mandar 800 cartas. Sabe quantos clientes que voltou?
Mas qual o valor do honorário? Aí o primo dele, o primo dele falou bem assim, mas vamos lá, quanto que foi os honorários que você recebeu desse cliente? Aí ele falou lá, tipo, 12 mil. Aí ele, yes! Foi um sucesso! Você investiu R$800 em marketing e voltou 12 mil. Caraca, bicho, tu tem que arranjar mais endereço de gente. Vamos lembrando, pede indicação, porque agora, no próximo mês, se você investir para 1.600, pode voltar 24 mil. E aí, assim que ele começou a entender o marketing, gente, não é uma coisa, oh meu Deus. Não é um milagre, né? É um milagre aqui, uma máquina de fazer dinheiro, né? Tipo assim, eu boto o dinheiro aqui e sai um cliente. Não é assim. Quem dera, mas quando você faz marketing para muitas pessoas, as métricas começam a se repetir. Então você pega ali, ó, eu vou e faço um impulsionamento para 1.000 transportadoras. De 1.000 transportadoras, 1.000 que viram o nosso post, 10 foram para a nossa página. A gente tem uma 3PJ que a gente chama, que é a página de prateleira. Página de prateleira de produto jurídico, 3PJ, que é uma página onde só tem a apresentação do produto jurídico com a mesma estrutura, né? Uma headline, jeito errado, jeito certo, uma mini explicação e com botão do WhatsApp, para que o cliente possa clicar ali e chegar no WhatsApp. Então a gente impulsiona, a gente gasta ali R$300 para que 1.000 pessoas recebam a nossa cartinha. Olha só, a nossa cartinha. Dessas 300, 10 vão para a nossa página e leem a cartinha. Porque quantas pessoas receberam a carta do Juliano e que leram? Dessas 10, 3 vêm falar com você no WhatsApp. E dessas 3, uma vale a pena você converter. Mas aí que tá. Aí a gente converte um produto que mensalmente essa transportadora vai pagar R$1.990 num ticket de R$24 mil. Investe 300, volta. Olha só que louco. Volta R$24 mil. É essa a lógica do marketing. Mas antes eu não fazia isso. Antes o que a gente fazia era... O começo era rede social. Então eu nem essas estratégias de marketing, de e-mail, marketing eu fazia. Eu fazia só o rede social, conteúdo de rotina de advogados. Consegui sobreviver assim, mas não foi a época que eu consegui crescer na advocacia. Em 2016 que eu fiz o Instagram... Dei conta da tua história que viralizou do QR Code, né? Isso. Aí começou a viralizar. Eu fui o primeiro advogado do país e do mundo a colocar um QR Code numa petição judicial. E que era mais ou menos o seguinte, tinha a petição de ter um endereçamento, né? Excelentíssimo senhor, doutor juiz da tal vara. Aí embaixo vem a qualificação e ali tinha um QR Code falando bem assim, ó, se você quer ver um vídeo explicativo, resumido dessa petição, basta ler o QR Code. Lembrando que isso foi em 2017, setembro de 2017, não existia ainda PJE, que é o processo que é 100% online. E aí, depois disso, viralizei. Porque, né, saí lá no Conjur, na AB2L, todos esses sites famosos. E aí, eu consegui, 10 mil seguidores naquela época. E aí, eu comecei a ser visto como uma autoridade. A partir dali... eu comecei a olhar as redes sociais como um potencial mecanismo de me trazer clientes. E aí comecei a fazer posts já direcionados a um público-alvo. Eu vi que se eu continuasse sendo generalista, eu não ia atrair os clientes. Eu comecei então a fazer mais posts direcionados. Doutora Juliana fazia para os clientes dela. Doutora Juliana, direito do consumidor. Eu na parte contratual. Doutor Diego na parte criminal. Depois que a gente começou a entender o seguinte, cara, que negócio é esse aí no Google de anúncio? Ele é tipo a cartinha também. É tipo a cartinha também. Que negócio é esse no Google de anúncio? E aí eu pensei, isso, gente, era 2017, 2018. Não lembro, vou ser bem honesto, não lembro se foi de final de 2017 ou já começo de 2018. Que eu fiz nosso primeiro investimento em Google Ads. E tinha um escritório em Brasília do Daniel, que é meu amigo, Daniel da Galvão e Silva. Daniel, cara, é um cara que ele já era analista de sistema, salvo engano. Ele era do mundo da tecnologia e ele se formou advogado. Então, cara, eu ia buscar alguma coisa de direito. Quem estava lá no anúncio do Google? Galvão e Silva. Galvão e Silva. Eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio também, velho.
E eles crescendo, o escritório deles crescendo. São 2 advogados fantásticos, assim. E aí foi a hora que eu virei e falei, cara, eu preciso saber esse negócio de Google. E eu falo, o bom advogado, ele é um mexilhão. O que é um mexilhão? De mexer? É, aquele que sai mexendo. Sai mexendo em tudo. Sai mexendo e aprende. E aprende. Aí eu comecei a mexer e fiz meu primeiro anúncio. Com a página institucional. Só coloquei na página institucional, assim, ó, advogado Brasília, caía na minha página institucional. Isso em 2017, 2018 já trazia cliente. 2018, então a gente começou a fazer Google Ads e conseguia fechar contratos. E ninguém fazia Google Ads. Era eu e o Galvão e Silva e outros escritórios de São Paulo fazia. E a gente em Brasília naquela época. Foi passando o tempo, aí eu tive o convite para ser professor. Eu já era professor de Direito Administrativo na Forte, para pós-graduação, para graduação. E eu comecei a gerar conteúdo da rotina do escritório. Rotina do escritório. Eu dando treinamento. Então eu ia dar um treinamento para minha equipe. Começaram as lives em 2018 para 2019. Eu ia fazer uma live. Aí todo mundo, caramba, Euro. Outros advogados falavam, cara, me ensina também isso daí, velho. Me ensina. Caramba, que legal, porque naquela época, nosso escritório já tinha mais de 10 advogados, eram 14 advogados já. A gente cresceu muito rápido por causa de investimento em marketing, mas só que a gente tinha um quadro branco, que a gente tinha competição para ver quem fechava mais contrato, competição saudável. E aí a gente ia lá, ia botando, então a gente foi crescendo, depois não tinha mais o tempo, né, que é o estoque do advogado, é tempo. Então a gente já tinha contratado associado, a gente fez uma maneira nova-iorquina, fui antes estudar como contratar associados daquela maneira que a gente vê em Suits, né? Do associado, sócio júnior, sócio pleno, sócio sênior. Eu já tinha feito um estatuto, eu fiz um MBA na FGV antes de abrir o escritório. Porque lá atrás eu tinha aberto o escritório e tinha quebrado. E eu sabia que o advogado que não tratar o escritório dele como empresa vai quebrar ou ele vai ter uma vida com parcos resultados. Então eu fui estudar, porque na minha época não tinha curso online. Vendedor de curso, né? Você é um vendedor de curso. Eu falo, pô, eu sou professor, cara. Fiz MBA, fui estudar em Harvard contratos. Porra, estudei na FGV, cara. Gestão de empresas. Eu não estou ensinando nada daqui do tipo, ó, estou gravando um cursinho, não. É fundamento. Michel Porter, cara. Professor da Harvard Business, a gente ensina no curso como definir uma área de atuação e tudo mais. Tudo isso daí é com fundamento. E aí, me chamaram para ser professor. Falar, Euro, bora vender um curso na internet sobre isso. Grava aí, cara. Aí eu falei, pô, beleza, deixa eu fazer a ementa do curso. Montei a ementa do curso e tudo mais. E, cara, a melhor coisa que eu fiz foi entrar no mercado do marketing digital de lançamentos com Érico Rocha e tudo mais. Por quê? Porque ali já era começo de 2019, quando eu vendi a minha primeira turma. E a gente fez um lançamento da primeira turma, não tinha nenhum curso gravado. Porque o cara virou pra mim, era o Pedrão e o Marcão. Eles falaram, antes de ter qualquer curso, antes da gente fazer um curso... Validar se as pessoas vamos ver vão se as pessoas comprar querem. o curso. Exatamente. Vamos ver se alguém quer comprar isso. E eu falei, gente, eu estou fazendo um curso de gestão do escritório de advocacia. Falei para minha audiência, como eu já tinha alguns seguidores por causa do QR Code lá atrás, chegou e a galera, pô, quero. E a gente vendeu, eu lembro que foi R$42 mil. Um sonho, um dia. Né? Aí eu olhei e falei, porra, existe demanda para isso aqui também. Mas naquela época, eu já faturava mais de 40 mil na advocacia. Mas só que uma coisa que as pessoas não entendem. Se deu certo na advocacia, por que você está vendendo curso? É simples. Eu tinha 80, não tinha mais 40, entendeu? Agora eu tinha 40. Na verdade, eu tinha mais que 40, porque ainda era corregedor. Então, eu tinha um faturamento da advocacia, tinha a venda de curso, ainda era corregedor. Gente, é porque a gente quer ganhar mais. Tá? A gente vende curso para não ser hipocrisia. E eu amava ensinar, eu já ensinava minha equipe. Poxa, por que eu não podia ensinar gente de fora, sendo que nosso escritório cresce, a gente incorpora outros escritórios, do Dudu, Eduardo Guimarães, nosso sócio, foi incorporado ao nosso escritório. Gente que está mandando bem, tem como a gente se unir, cara. E é por isso que hoje é Euro, Araújo, Soares, Lima, Soares, Guimarães e Peleja, na de Brasília, Rondon e Cuiabá, né? Oliveira. Cara, então, assim...
tem como você expandir o seu escritório sem olhar para o advogado do lado, achar que ele é um concorrente, entendeu? No nosso modelo de negócio não existe concorrentes, existe parceiros. E quanto mais parceiro eu tenho, mais eu me fortifico. Não é à toa que somos 47 advogados hoje, né? No escritório, 7 unidades no Brasil e em Portugal. E aí, quando a gente começou a fazer marketing digital para vender os cursos, eu sempre olhei para o Pedrão e para o Marcão como, cara, referências. Eu olhava para eles e falava, cara, eu tenho que aprender com esses caras, porque o que eles estão fazendo para vender meu curso, eu posso fazer para vender advocacia. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu fui pioneiro no Brasil, juro por Deus, gente, procura isso. Foi o que eles chamam de landing pages, porque isso existia para marca digital. Então, 2018, 2019, eu fazia Google Ads para site institucional, como todo mundo fazia. Aí eu fui o primeiro, eu falei, cara, e se eu colocar advogado trabalhista né, para reclamante? Advogado trabalhista para reclamante, para o empregado. E dessa pesquisa no Google, e eu tenho uma página falando assim, oi, meu nome é Euro, sou advogado trabalhista só para empregados. Defendo os direitos do empregado. Cara, vai gerar muito mais conexão do que uma página institucional. E foi aí que surgiu a primeira evolução. 2019, a gente começou a fazer a 3PJ. Cada produto jurídico, a gente tinha feito isso, tinha as palavras-chave para aquele produto jurídico. Então, a gente tinha mais de 20 landing pages, 23 PJs que a gente chama, porque ela é específica. A landing page ainda pode ser por área. A nossa 3PJ é por produto. E a gente fez isso em 2019. Voamos 2019, 2020. Isso daí a gente tinha 14 advogados, a gente já estava em 27 advogados. 2020, vem a pandemia. Quando aí acha que o mundo vai acabar, né? E aí eu olhei, todos os meus negócios atuavam com empresários. Né? Na advocacia eu sempre tive muitos clientes empresários, a maioria. Eu tinha um 300, que era um grupo de networking, né, lá em Brasília. Antes de eu conhecer essa mulher maravilhosa aqui e mudar para Floripa. Floripa também é maravilhosa. E eu tinha a Easy Gestão Financeira, tenho ainda, sou sócio da Easy, sou investidor anjo na Easy Gestão Financeira e sócio. E tinha um escritório, tudo para a empresa. E tinha um curso. Os empresários sofreram na pandemia. E tinha um curso que era para advogados e empreendedores. Eu falei, cara, eu vou quebrar. Eu tava lá e eu pensei, bicho, eu tenho que dar um jeito de atrair mais clientes. E aí eu fazia aqueles vídeos para chamar as pessoas para o meu curso. E antes eu fazia só Google Ads. Aí foi a hora que eu virei e falei, cara, eu preciso fazer vídeos também. Porque no Google Ads a concorrência já está começando a aumentar. Mas irrisória ainda. Irrisória. Até hoje é irrisória a concorrência em Google Ads, Facebook Ads, mais ainda. Aí foi quando a gente começou a pensar, cara, vamos fazer Facebook Ads. E começamos a jogar links patrocinados, mas a gente ainda jogava errado, jogava para todo mundo. Gastava mais dinheiro no Facebook Ads para conseguir um cliente do que no Google Ads ainda. Mas a gente queria diversificar. Então, por exemplo, a gente tinha um produto que era para agências de marketing. Um produto mesmo de compliance, né, de contratos para agências de marketing e tudo mais. E a gente jogava isso para várias pessoas em Brasília. A gente jogava em geolocalização para Brasília, então jogava um conteúdo. Se você tem uma agência de marketing, 3 dicas para não sofrer com processos trabalhistas, exemplo. Mas a gente jogava para todo mundo em Brasília. E já dava resultado positivo. Né? Eu falo que é pescar de tarrafa. A gente pescava de tarrafa, jogava a tarrafa ali, via um monte de gente. Às vezes vinha gente de outras áreas também, e às vezes dava bom, sempre vinha um peixinho, né? O custo-benefício do investimento valia a pena. E aí foi a hora que a gente chegou e falou, cara, aí veio 2020, beleza, 2021, final de 2021, que a gente olhou e falou, cara, e se a gente conseguisse não pescar de tarrafa? Pescar já o peixe certo que tu quer. Exato. Pescar de arpão. Mirar só nele. É como se a gente fosse, sei lá, para o Chile ali, onde tem os salmões, e
Tem uma região lá que eles têm muito salmão. Perto de umas pedras, a certa profundidade lá, eles têm só salmão. É a mesma coisa a revolução que a gente teve no nosso marketing. O tráfego só para aquela lista. Tráfego para a lista. Que a gente olhou e falou assim, cara, se a gente souber fazer um tráfego, se a gente souber como conseguir listas, por exemplo, de servidores de um órgão, e a gente sabe que aquele órgão está desrespeitando os direitos daqueles servidores, a gente consegue fazer um marketing, um link patrocinado no Facebook, e quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, só para aquelas pessoas. Aí foi quando o jogo virou. Mas nosso investimento ainda era baixo. Veio 2022, a gente fez a ampliação do escritório, né? A gente se incorporou a outros 6 escritórios, fizemos sociedades, aumentamos nossa bandeira. Cara, já tínhamos, né, muito na linha do Nelson Williams, meu amigo Nelson Williams, da expansão. Começamos a fazer nossa expansão. O que aconteceu? Dobrou o número de advogados praticamente. Como é que foi conseguir cliente para todos esses? Desesperador. Não sei se você lembra. Eu lembro. Fala pra mim, como é que era ter um monte de advogado no time que tava querendo cliente? Ah, de como tu agiu, meu Deus, tu não dormia, ficava nervoso, eu nunca tive tão ansioso, na realidade, né? A preocupação, a cobrança. Medo de ter dado o salto mal com as pernas. É. E foi muito louco isso mesmo. Mas eu falo que, cara, trocar de concha, né? Imagina ali o molusco, né, no fundo do mar. De tempo em tempo ele cresce e aquela concha pequena Não cabe, não né? cabe mais. E ele tem que ter... E ao sair, ele sofre, ele tem riscos, um predador pode pegar ele. Ele sofre porque ele não tem proteção. Então, com a areia, tudo isso ele sofre. Eu adoro essa analogia. Até ele achar uma concha maior, que é mais confortável. Isso foi difícil, gente. Foi difícil. Essa busca por crescimento. Porque eu acho que todo mundo quer crescer. Mas não são todos que querem pagar o preço do crescimento. Ali foi sem dormir mesmo, preocupado. Tinha feito contratos com outras pessoas, outros sócios. E aí que nasceu o acelerador do mal. E aí a gente teve que acelerar a nossa metodologia. Método advogado de agenda lotada, o que eu sempre ensinei antes, faz 3 anos, fazendo 4 anos agora. E o acelerador do mal, que é um acelerador, que foi justamente, cara, como definir produtos jurídicos de uma forma mais rápida. Preenchendo uma planilha de 8 abas, você já sabe tudo que você precisa nesse produto, preço, tudo, definir o produto inteiro. Quais garantias tem ele, quais são as fases, quais os requisitos de direito daquele produto jurídico, qual é o jeito errado, qual é o jeito certo, quais são as perguntas que a gente pode fazer para ele responder sim, quais são as explicações que a gente tem que dar para atingir os gatilhos mentais aí. Quais são os gatilhos mentais? Da urgência, né? Do medo, do desejo, do porquê. Cara, todos os gatilhos mentais. Quais são as objeções que aquele cliente pode ter? Será que... O que eu vou dizer para o cliente se ele falar tá caro? O que eu vou dizer para o cliente se ele falar vou pensar? Tudo isso numa planilha. E a gente vai fazendo em cada um dos escritórios. Cada um dos escritórios uma planilha. E estamos fazendo agora com os 3 últimos que a gente abriu. E feito isso... 3 postzinhos, gente. 3 postzinhos. E não precisa ser vídeo. Eu acho que essa é a grande objeção. As pessoas pensam, não, eu vou ter que gravar um vídeo. Não precisa. O carrossel já resolve. E o carrossel tá dando bom? Muito bom. 3 videozinhos você manda direcionado para um público-alvo com uma solução para o problema dele, mas só ele que recebe. Euro, como você faz isso? Euro, como você monta essa lista? Tudo isso a gente só fala para aluno porque, porra, é o meu ouro hoje. E hoje a gente já busca outras formas. Porque a gente tem que estar sempre um passo à frente. Mas, tu quer saber meu ouro também? Aquele negócio, vem para perto de mim, vem para minha comunidade, vem ser titânio. Claro. Vem ser titânio. E aí, o que eu vejo hoje? Muitas pessoas falando sobre marketing, falando que você tem que fazer post todo dia, que você tem que fazer live uma vez por semana, que você tem que gerar conteúdo, cuspir conteúdo. Você tem que ser praticamente um blogueiro, um marqueteiro, para você conseguir resultado. E o que eu vejo são nossos advogados sócios, a gente jogando clientes na mão deles,
Ontem fechamos 2 contratos de distrato imobiliário, ticket de 5 dígitos para nossa sócia de São Paulo. Com ela, na verdade, hoje mesmo o produto já me mandaram para nossa sócia Samantha no Rio de Janeiro. E vamos fechar também. Eu lembro que eu estava muito preocupado também com a parte de direito imobiliário. Direito imobiliário, senhoras e senhores, foi um parto para fazer escalar. Começou com leilão. Começamos com prateleiras de leilão judicial. Depois foram prateleiras de uso capião. Também não deu certo. Não deu certo. Mas você lembra do case? O case nosso que deu mais certo até agora foi a revisão da... Revisão da vida toda. E qual? Do policial de Minas Gerais? Policial de Minas Gerais. Também benefícios em direito administrativo para policiais de Minas Gerais. Oh, meu Deus. Com a Carol Genari, a advogada? Ah, sim. Essa estratégia foi validada. A gente conta aqui pro povo? Eu acho que não. Ah, você acha que não? Eu tô a fim de contar. Conta, então. Não vou contar, não. Isso daqui eu acho que eu vou deixar para o episódio que vem. A estratégia mais rica de você conseguir clientes. E olha, todos os dias, quase um contrato fechado. Todo dia contrato fechado. Todo dia contrato fechado. Foi praticamente, né? A gente não joga marketing final de semana. Quem estiver assistindo esse podcast, até para saber se vocês estão gostando. Vai lá. No último post, vai lá e faz um comentário. Quero saber qual que é essa estratégia. Arrasou. E aí, tá curtindo fazer um podcast? Ai, eu tenho vergonha. Ah, mas é mais fácil que você fez sábado, A coisa flui. E como é que tá sendo trabalhar com marketing? Você nunca trabalhou também com marketing? Fala um pouco de você aí, pro povo te conhecer melhor. Eu acho que vale a pena. Resumidamente, me formei em Relações Internacionais porque eu queria viajar o mundo. E eu achava que só era possível viajar o mundo, né? Trabalhando, é claro, eu tinha que me sustentar. Bem, trabalhando com algo internacional. Enfim, né? A gente escolhe a carreira com 17 anos, às vezes não é a melhor ideia. E me formei, não consegui um estágio na época, comecei a trabalhar com meu pai, né? Empreendedor, tinha comércio. Me apaixonei pelo empreendedorismo em geral, assim, né? Aí hoje trabalho com marketing de conteúdo, também um outro desafio, assim, tá sendo desafiante, mas é gostoso também. E me deu a liberdade que eu tanto queria antes. Pra gente viajar, um tempo em Miami agora, vamos pra Europa, semana que vem não, né? Ano que vem. Do ano que vem tem que estar aqui um pouco, porque agora é verão, vocês estão vendo agora, a gente tá gravando aqui no mês de outubro, é verão. Aqui em Floripa, tá começando agora o verão. Agora que fica bom. Agora é época de ficar bom, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast número 1. A gente vai gravar mais, tá? A gente vai gravar mais podcasts aí. A gente quer ter essa rotina aqui. Agradecer a todos vocês e agradecer você, amor. Te amo. Muito bom fazer com você. A gente quer ser o primeiro casal jurídico a fazer podcasts aí juntos, mesmo que a Tainá não seja da área jurídica. Eu não sou advogada. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Gente, se você está curtindo, não deixa de seguir já o nosso podcast aqui no YouTube, que a gente está fazendo, né, a réplica dele no YouTube. Também já segue a gente aqui na Spotify, Deezer e todos os lugares que a gente está postando esse podcast. Não deixa de seguir a gente no Instagram também, @dr.eurojúnior. Euro que nem a moeda da Europa, Júnior por extenso. Ótimo estar com vocês. Um beijo no coração.